Vejo que não sou quem eu devo ser, mas por tua mão já não sou quem fui. Liberdade, amor em meu interior, fruto do teu Santo Espírito. Que o meu andar em tua verdade, a expressão do Filho faz crescer em mim. Nada vencerá teu amor, de paz encheu o meu coração, bondade encontro no teu perdão. Novo sou, pois tua luz traz direção. Vejo que não sou quem eu devo ser, mas por tua mão já não sou quem fui. Liberdade, amor em meu interior, fruto do teu Santo Espírito. Que o meu andar em tua verdade, a expressão do Filho faz crescer em mim. Nada vencerá teu amor, de paz encheu o meu coração, bondade encontro no teu perdão. Novo sou, pois tua luz traz direção, e pra tua igreja servir, ver tua face no meu irmão, contemplar tua obra em nós, até o fim permanecer em teu amor. Graça e paz, meu amado irmão, seja muito bem-vindo ao nosso culto de oração e estudo da Palavra de Deus. Fique à vontade, sinta-se em casa. Deus abençoe a sua vida abundantemente. Abre o seu coração para Deus falar com você nesse culto. Abre o seu coração para adorar o Senhor como Ele merece ser adorado. Quero ler com você um versículo da Palavra de Deus. Salmo 30, verso 10. A Palavra de Deus diz assim: Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Nós precisamos muito do auxílio, do socorro do Senhor sobre as nossas vidas. Sem o Senhor não somos nada, sem o Senhor não vencemos nenhuma batalha, a menor que for. Sem o Senhor estamos literalmente perdidos, desnorteados. Sem o Senhor vivemos nesse mundo à mercê de todas as suas adversidades, de todos os seus perigos.
Fique na presença do Senhor, meu amado, o tempo todo. Busque no Senhor sempre o auxílio, o socorro que Ele é para a sua vida, porque é nele que confiamos e Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro. Ele é o nosso Deus. Confie no Senhor. Quero convidar você a orar comigo, quero convidar você a dedicar seu coração, a dedicar sua vida ao Senhor nesse momento. Coloque seu coração diante do Senhor, se entregue, se ofereça a Ele como oferta ao Senhor nesse momento. Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós clamamos ao Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Ouve a nossa oração, nos socorre, seu nosso auxílio, porque carecemos do Teu socorro. Se não fosse o Senhor nas nossas vidas, Pai, estaríamos mortos. Se não fosse o Senhor nos proteger, nos guardar, nos guiar, estaríamos totalmente perdidos. Nós Te louvamos porque o Senhor é esse socorro presente em nossas vidas em todo o tempo. Nós Te louvamos porque Tu és a nossa torre segura, nosso lugar de refúgio. E é em Ti, ó Pai, que nos refugiamos. E nesse tempo de adversidade, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de morte, de doença, nós clamamos ao Senhor. Pai, vem em nosso socorro e alivia, Pai, a nossa dor, alivia, Senhor, o nosso sofrimento. Pai, conforta os corações, abençoa as vidas, as famílias, protege a Tua igreja, guarda o Teu povo, livra o Teu povo, Senhor, dessa peste maldita. Livra o Teu povo, Senhor, das doenças, livra o Teu povo, Deus, das derrotas desse mundo, das armadilhas de Satanás na sua vida. Muito obrigado, Pai, porque no Senhor nós encontramos esse auxílio presente, esse socorro. Nós colocamos o nosso coração em Tuas mãos e dedicamos nossa vida ao Senhor. Queremos viver completamente para a Tua glória, queremos viver completamente para o Senhor. Ouve, ó Pai, as nossas orações e atende, Senhor, os nossos pedidos nessa noite. Desperta a Tua igreja, levanta uma igreja cada vez mais viva, cada vez mais forte, cada vez mais engajada na Tua obra, cada vez mais derramada na Tua presença, com cada vez mais sede do Senhor e fome do Senhor. Obrigado, Senhor, por esse privilégio que é estarmos em Tua presença, que é podermos nos reunir em culto ao Senhor nessa noite. Derrama a Tua presença, Tua bênção, Tua graça, Tua misericórdia sobre cada coração agora. E é no nome de Jesus Cristo que oramos. Amém, Senhor. Amém. Derrame seu coração diante desse Deus maravilhoso que merece todo o nosso louvor e adoração. É no nome de Jesus que nós nos reunimos nessa noite. Querido Deus e amado Pai, graças Te dou mais um dia, Deus, porque eu estou na Tua presença. E Deus, em nome de Jesus, que sejamos gratos, ó Deus, por estarmos em Tua presença, porque verdadeiramente, Pai, o Teu Espírito Santo que habita em nós, nos traz uma paz que excede todo o entendimento. E eu Te agradeço, Deus, pela certeza que nós temos de que o Senhor está conosco. Obrigada, Deus, porque nós podemos clamar, nós podemos orar ao Senhor e o Senhor vem em nosso socorro. Obrigada, Senhor Jesus, porque esse relacionamento com o Senhor nos traz vida todos os dias, meu Pai. E mesmo, Deus, nesse tempo tão difícil, Pai, nessa situação, Deus, que para muitos, ó Deus, é desesperadora, para aqueles que Te conhecem, Deus, é diferente, porque confiamos no Teu propósito, confiamos, ó Deus, que o Senhor tem o controle de todas as coisas, e sabemos, ó Deus, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós amamos o Senhor, amamos a Tua presença e desejamos permanecer em Ti. Por isso, ó Deus, podemos descansar no Senhor, meu Pai. Obrigada, meu Senhor Jesus, porque Te conhecemos, ó Pai, e porque Te servimos, e porque temos vida abundante no Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, nós queremos orar, meu Pai, pelas pessoas que estão em sofrimento, que estão desesperançosas, ó Pai, pelas pessoas que estão angustiadas, ó Pai, com medo. Deus, nós clamamos, ó Deus, por essas vidas que ainda não Te conheceram, meu Pai, por essas vidas, ó Deus, que estão sem direção nesse mundo. Clamamos, ó Deus, para que o Senhor nos use como instrumentos para levar essa paz a essas pessoas, meu Pai. Deus, que no nome de Jesus, meu Pai,
a palavra do Senhor que nós temos recebido, a instrução do Senhor, meu Deus, que nós temos recebido, que possamos dar ao nosso próximo, Pai. Nos ajuda nisso, Pai. Nos ajuda, meu Deus, a mostrar a esse mundo a Tua luz, meu Pai. Que sejamos, ó Deus, úteis, ó Deus, no Evangelho do Senhor. Que sejamos, ó Deus, servos do Senhor nesse mundo, Pai, em trevas. Que sejamos, ó Deus, aquelas pessoas, ó Deus, a levar a luz e a palavra do Senhor, Deus. Para que vidas, ó Deus, sejam libertas e para que vidas te conheçam. Para que essas pessoas, ó Deus, tenham a vida que nós temos em Ti. Que é uma vida, Deus, maravilhosa, porque mesmo em meio às circunstâncias, às adversidades, nós temos vida, paz no Senhor Jesus. Obrigada, meu Pai, porque o nosso relacionamento com o Senhor produz em nós vida, Pai. Graças te dou. Em nome de Jesus, eu peço que venhamos a permanecer nessa fé, na palavra do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meu amado irmão. Que bom que você está aqui mais uma vez. Que bom que nós estamos aqui reunidos, mesmo que virtualmente, para aprender mais da palavra do nosso Deus. Nós vamos orar antes de iniciar nossa mensagem. Eu te convido a orar também, a colocar nas mãos de Deus esse tempo em que Ele vai falar conosco, Ele vai nos ensinar como viver de uma maneira que agrade a Ele. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor fez por nós, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós e podemos sentir isso todos os dias da nossa vida. Muito obrigado porque o Senhor nos amou quando éramos pecadores e o Senhor nos deu a salvação. E hoje podemos estar aqui, hoje podemos aprender mais a Tua palavra. Nós te pedimos que o Senhor fale com cada um de nós hoje, Pai, e que a Tua palavra venha nos transformar, que nós possamos, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós e principalmente colocar em prática. Nós te agradecemos e te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amado irmão, eu quero que você acompanhe comigo o texto de Lucas, capítulo 6, versos de 27 até o 36. Eu vou dividir a minha leitura em duas partes, então eu vou primeiro ler até o verso 31 e depois a gente continua até o final do texto. Lucas 6, 27 a 31, diz assim: Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra. E ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo o que lhe pedir alguma coisa. E se alguém levar o que não é seu, não exija que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que vocês queriam que eles façam com vocês. Irmãos, nesse texto a gente vê Jesus falando, e Jesus aqui nos ensina uma série de lições, uma série de normas, uma série de orientações de como um cristão deve viver. Aqui ele fala principalmente da atitude de um cristão com outras pessoas. E como vocês podem perceber, como nós podemos perceber, no texto Jesus está falando de inimigos, está falando sempre de pessoas que não são amáveis, sempre de pessoas que não agem com bondade. E como o cristão deve se portar exatamente com essas pessoas. Então ele começa logo no verso 27 e 28 falando, olha, amem os seus inimigos. Ou seja, Jesus está pedindo para que a gente, que somos cristãos, tenhamos uma atitude de amor. Não para que a gente justifique
a inimizade. Eu não gosto dele porque ele também não gosta de mim, e assim a gente fica quente. Ninguém fica bravo com ninguém, a gente sabe que um não gosta do outro. Não é isso que Jesus está orientando. Jesus está nos orientando para que nós sejamos para eles aquilo que eles não são para nós. Então, se eles não agem com bondade com a gente, independente da pessoa, independente da atitude dela, nós vamos amar essa pessoa, nós vamos ter uma atitude boa com ela. E aqui tem um conceito bom que a gente pode definir sobre amor. Então, o que é amor? Amor é fazer com que aquela pessoa ali que cruza o seu caminho, que convive com você no dia a dia, que ela, depois de conviver com você, que ela se sinta amada, que ela se sinta bem, que ela se sinta respeitada, que isso leve ela a pensar, olha, por que a pessoa me tratou tão bem? Por que a pessoa me tratou com tanto respeito, com tanta dignidade? E isso leve ela a pensar, a refletir sobre o amor de Deus. Conhecendo você, ela saberá que você é servo de Deus, que você é um cristão, e isso vai fazer com que ela, minimamente, ela reflita sobre isso. E isso pode ser um primeiro contato para que ela conheça de fato o Evangelho. Então, nesses primeiros textos, a gente vê várias orientações. Jesus está dando uma série de orientações que a gente pode aprender muito. Depois, no verso 29, ele vem falando sobre nós, cristãos, evitarmos a guerra, evitarmos o conflito, sermos pacificadores. Ele pede para que a gente não devolva o mal com o mal. É isso que Jesus orienta para cada um de nós cristãos. É isso que ele fala ali, olha, para não revidem, não tenham um apetite de vingança, não entrem em guerra, não entrem em conflito. Logo no verso 30 depois ele fala sobre, de uma forma geral, sobre bondade, sobre generosidade. E aqui a gente aprende algo muito importante que Jesus fala de forma direta nesse texto. Olha, nós devemos amar mais a vidas do que a coisas, do que a pertences, do que objetos, do que recursos financeiros. Pessoas são mais importantes do que tudo isso. E isso está aqui. Jesus está falando isso com cada um de nós que somos cristãos, com cada um de nós que conhecemos o seu amor. Logo no verso 31, para terminar essa primeira parte que Jesus está discursando, orientando, ele fala sobre tratar da mesma forma que a gente deseja ser tratado. Ele está falando de forma direta, olha, se você não gosta de ser tratado com indiferença, não trate com indiferença. Se você gosta de ser reconhecido, reconheça o outro. Se você gosta de ser tratado com solidariedade, trate o outro com solidariedade. E aqui a gente tem um ensinamento muito bom também, para a gente pensar na nossa vida, na nossa prática, que antes da gente frequentar uma classe de escola bíblica para aprender sobre ética cristã, antes da gente procurar um livro para aprender sobre a moral cristã, a gente olhar a nossa própria vida e ver o que nós, como cristãos, fazemos para aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles que a gente convive, o que a gente faz para esses, o que a gente faz para o nosso próximo. Então isso é mais importante do que eu me encher de sabedoria e não colocar em prática, falar muito sobre ética, sobre moral e não viver isso. Então, aqui a gente fecha até o verso 31 e até aqui Jesus está se referindo ao cristão, Jesus está se referindo àquele que foi nascido de novo, Jesus está se referindo ao regenerado, aquele que faz parte de um seleto grupo que entrou pela porta estreita e caminha pelo caminho estreito, um seleto grupo de ovelhas que aceitam seguir o Evangelho e aceitam viver isso de fato. Jesus está falando aqui de coisas sobrenaturais, coisas que os filhos de Adão não conseguiriam viver. Os filhos do pecado não conseguiriam viver. E aqui é necessário a gente fazer uma observação antes da gente passar para o texto. E essa observação dos dias de hoje é que nunca os cristãos se pareceram tanto com os não cristãos. Se a Bíblia
fala que nós somos uma comunidade dos santos, ou seja, uma comunidade dos separados, ela afirma com isso que deve haver uma diferença brutal entre crentes e não crentes. Hoje, nos dias de hoje, a gente não vê isso de forma prática. A gente não vê isso de forma visível na nossa sociedade. E isso pode ter algumas explicações. Uma delas, muito importante, é que hoje existe um conceito de graça muito errado. Um conceito de graça que me liberta da condenação do pecado, mas que não me liberta do pecado. Uma graça que pacifica o meu ser, mas não transforma o meu caráter. Graça não é isso. A graça, ela me liberta da condenação do pecado, mas ela precisa fazer com que eu tenha a minha vida realmente transformada. Isso precisa fazer diferença na minha vida de forma prática. Isso não pode ficar só no discurso. Isso não pode fazer com que nós sejamos apenas pessoas que pecam e assumem que pecam. E essa é a única diferença entre nós e os não cristãos. Não. E é sobre isso que Jesus começa a falar a partir do verso 32. Do 32 até o 36 diz assim: Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem àqueles que lhe fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Aqui nesse texto, Jesus, por que eu fiz essa separação? Até o verso 31, Jesus fala somente dos crentes. Jesus nos mostra como deve ser o nosso modo de viver. A partir do verso 32, ele faz uma divisão da humanidade em duas partes. Ele diversas vezes fala, olha, porque até os pecadores fazem isso. Ou seja, Jesus aqui está falando que nós temos uma diferença quanto aos pecadores. E essa diferença precisa ser vista de forma prática na nossa vida, de forma prática na maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. E não só com as pessoas que amamos, não só com as pessoas que nos fazem o bem, mas com todas as pessoas, inclusive com os que nos odeiam, com os que nos fazem mal. Então, aqui Jesus divide os crentes regenerados que decidiram viver uma nova vida e os pecadores. Então, o mais importante nesse texto e a grande chave, o grande ensinamento que nós temos desse texto e que a gente pode ver no verso 35 e 36 é que a nossa relação com o próximo deve ser regulada pelo encontro que nós tivemos com Deus. Amados, nós tivemos um encontro com Deus. Cada um de nós que somos cristãos, que acreditamos no Evangelho, que decidimos viver uma nova vida, nós tivemos um encontro com Deus. Nós tivemos um momento em que os nossos olhos foram abertos e isso deve refletir na minha relação com o próximo, inclusive com aquele que me odeia, com aquele que me trata mal. E o que isso significa? Como que a gente pode entender isso de forma mais clara? Olha, de rebelde eu fui tornado filho adotado pela graça de Deus. Agora o rei sobre o qual eu me rebelei é o meu pai adotivo por um puro ato de misericórdia. Eu amaldiçoava Deus e Deus me abençoou. Eu fugia de Deus e Deus me procurava. Eu era inimigo de Deus e Deus se reconciliou comigo. Eu amo a Deus só porque Ele me amou primeiro. Por isso eu vou tratar o meu próximo da forma que Deus me tratou. Deus não me retribuiu o mal que eu fiz com Ele. Quando eu entendo isso, quando eu entendo quem eu era, quando eu entendo o que Deus fez por mim,
isso muda completamente a minha forma de ver a vida e a minha forma de viver a vida. Somente essa pregação do Evangelho pode gerar isso em cada um de nós. Somente esse entendimento da nossa natureza, de onde viemos, do quanto somos pecadores, pode nos levar a viver essa vida que Jesus está se referindo aqui. Nós éramos filhos rebeldes, distantes de Deus. Nós amaldiçoávamos a Deus, nós não queríamos a Deus, nós fugíamos. E Deus ainda assim nos tratou com amor, com cuidado, ainda assim fez um plano, entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar. É isso que nós devemos ter em mente, é isso que Jesus está falando aqui desde o início, quando ele fala, olha, se vocês têm um inimigo, amem a ele, porque Deus, ele nos via como nós éramos inimigos de Deus e ele, ao invés de ser nosso inimigo, não. Ele nos amou. Deus se relacionou conosco dessa forma. E é isso que Jesus está pedindo da gente. E é isso que Jesus pede aqui. Mas a gente só consegue fazer isso quando a gente entende realmente isso. A gente precisa entender a nossa natureza. A gente precisa entender que nós somos pecadores, que nós só merecemos a morte e o castigo eterno. E que Deus, de forma graciosa e amorosa, foi quem nos salvou. Deus, de forma graciosa, foi quem nos concedeu a salvação. Deus que nos amou, mesmo nós sendo totalmente pecadores, mesmo nós sendo totalmente imerecedores de qualquer coisa. Deus nos amou. E esse entendimento, essa consciência da graça maravilhosa de Deus é que pode fazer com que eu e com que você possamos realmente viver essa vida que Jesus pede aqui. Então eu vou me relacionar com o meu próximo ou com qualquer pessoa, como Deus se relacionou comigo. Então quando eu entendo, quando eu me coloco como lixo, como pecador, como perdido, correndo para Deus, e Ele me abraçando, e Ele me concedendo perdão, e Ele cuidando de mim, e me dando tudo o que eu precisava e muito mais do que eu merecia. Ali, quando eu me vejo naquela situação, quando eu entendo isso, eu posso viver como um regenerado, como um nascido de novo, e eu posso viver isso que Deus está pedindo para cada um de nós viver. Isso é o mais importante ensinamento desse texto, que a gente precisa viver isso que Deus está pedindo, que a gente precisa viver esse relacionamento. Mas não porque nós queremos ser bons, não porque nós queremos ter mérito, não porque nós queremos mostrar que somos bons, não. Apenas porque Deus nos tratou dessa forma. E nós vamos tratar também as outras pessoas da mesma forma. Isso vai fazer a nossa vida se tornar uma vida muito mais feliz. Porque, olha, eu só estou retribuindo aquilo que Deus fez comigo. Eu só estou fazendo aquilo que Deus fez comigo. Eu só estou tratando todos ao meu redor, tentando tratar, na verdade, todos ao meu redor da forma que Deus me tratou. Então, que esse ensinamento, que essa passagem, que esse texto de Jesus, que essas palavras de Jesus façam sentido na nossa vida. Eu e você somos crentes, conhecemos o Evangelho e a gente sabe o que Deus fez por mim e por você. Nós sabemos o que Deus fez por cada um de nós. E a gente pode retribuir isso. Não só a Ele, mas também às pessoas ao nosso redor. E é isso que Deus pede, é isso que Jesus pede aqui nesse texto, de tanta riqueza, de tantos ensinamentos para cada um de nós. Então, que esse texto faça sentido, que essa palavra crie raízes no seu coração e que essa mensagem faça sentido para você, que você a coloque em prática. É isso que nós vamos pedir mais uma vez a Deus e agradecer a Ele, porque a palavra de Deus nos transforma dia após dia. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos mais uma vez pela Tua palavra, Pai, que é lâmpada para os nossos pés, Pai. Tua palavra que nos transforma. E te louvamos também porque o Teu Espírito Santo nos ajuda, Pai, a entender tudo que o Senhor quer para cada um de nós. Pai, que o Teu Espírito nos ajude e que possamos realmente viver a Tua vontade, Pai. Que possamos realmente viver aquilo que o Senhor quer
de nós. Que possamos realmente viver esse amor que o Senhor tem por nós, nos nossos relacionamentos e no modo de viver com outras pessoas, ó Pai. Que isso seja apenas para a glória do Teu nome e que isso sirva para que mais e mais pessoas conheçam a Ti, mais e mais pessoas te conheçam e